Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 23 de maio, nós vamos meditar no livro de Jó, do capítulo 28 ao capítulo 31. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. 28, Jó vai falar, e aí Jó vai falar sobre a sabedoria e entendimento, que é o tema do nosso versículo do dia. Muita coisa boa você vai encontrar para discernir, para ter um verdadeiro entendimento do que é entendimento e sabedoria. Pois bem, as pessoas sabem de onde extrair a prata e de onde refinar o ouro, sabe de onde tirar o ferro da terra e como separar o cobre da rocha, sabem fazer brilhar a luz na escuridão e procurar o minério nas regiões mais distantes. Em meio a trevas profundas, cavam entradas para as minas, nos lugares onde ninguém vive. Desce por meio de cordas, balançando de um lado para o outro. Olha só, né? O que Jó fala aqui, ele está falando da extração de minérios que nós vemos hoje, né? E que é tão antiga, né? Essa cultura de se extrair o minério. E ele fala aqui realidades que temos até os dias de hoje. O alimento cresce na superfície, mas abaixo dela a terra é derretida como que por fogo. Aí as rochas contêm safiras e no pó se encontra o ouro. São tesouros que nenhuma ave de rapina consegue enxergar. Nem o olho do falcão pode ver, nenhum animal selvagem pisou nessas riquezas, nenhum leão pôs a pata sobre elas. As pessoas sabem como despedaçar as rochas mais duras e como revirar até as raízes dos montes. Abrem túneis na rocha e encontram pedras preciosas, represam as águas dos ribeiros e trazem à luz tesouros ocultos. Mas onde se pode encontrar a sabedoria? Onde se pode achar o entendimento? Ninguém sabe onde encontrá-la, pois ela não se acha entre os vivos. Não está aqui, diz o abismo, nem aqui, diz o mar. Não se pode comprá-la com ouro, nem adquiri-la com prata. Vale mais do que todo o ouro de Ofir. Mais do que o ônix precioso, até mesmo a safira, a sabedoria é mais valiosa que o ouro e o cristal. Não se pode comprá-la com joias de ouro fino. Como o jaspe não se compara a ela, o preço da sabedoria ultrapassa ao de rubis. Não se pode tocá-la pelo precioso ou trocá-la pelo precioso topázio. Topázio, e ele cita aqui o topázio da Etiópia, que era referência naquela época. Ela vale mais do que o ouro puríssimo. Ele acima cita o ouro de Ofir, que a gente vê que era uma qualidade refinada de ouro, né? Onde, afinal, achar a sabedoria? Onde está o entendimento? Está escondida nos olhos de toda a humanidade. Nem mesmo nas aves do céu se conseguem descobri-la. A destruição e a morte dizem, ouvimos apenas rumores de onde encontrá-la. Aí ele vem, somente Deus conhece o caminho para a sabedoria. Ele sabe onde encontrá-la, pois ele enxerga toda a terra, vê tudo que há debaixo do céu, determina as forças do vento, o volume das águas, fez leis para controlar a chuva, destinar o caminho dos relâmpagos. Então viu a sabedoria e a avaliou em seu lugar e pôs cuidadosamente e a examinou. E isto ele diz a toda a humanidade. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Esse texto está lá
em Provérbios, né? Provérbios 9:10. E aqui ele fala: o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Olha como é importante nós termos essas duas palavras, né? Não só como palavras, mas como também prática na nossa vida. Então, o temor ao Senhor aqui é o reconhecimento, né? De que Deus, ele é o maior, ele é o mais sábio, e ele pode sim nos guiar por toda a vida. Isso é um propósito de vida. E nós sabemos aqui que sabedoria vai muito além de saber o que você fazer, né? É ter a capacidade de agir com segurança. Só Deus pode te trazer isso, né? O entendimento é saber o como, o porquê, né? E Romanos fala que o nosso culto é um culto racional. Deus nos criou como seres racionais, né? Então, a sabedoria é aplicar bem aquilo que você sabe. E somente Deus pode nos trazer, né, segurança no nosso caminhar. Então, Jó fala com propriedade essa questão do temor ao Senhor é a verdadeira sabedoria. E afastar-se do mal é entendimento. Não basta ter sabedoria, tem que ter a prática do entendimento. Jó continuou a falar no 29. Tenho saudade dos tempos que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Ele iluminava o caminho à minha frente. Eu andava com segurança em meio à escuridão. Na flor da minha idade, a amizade de Deus estava presente no meu lar. O Todo-Poderoso ainda estava comigo e eu tinha meus filhos ao redor. Meus pés eram lavados com leite e ribeiros de azeite corriam das rochas para mim. Naquele tempo eu ia até a porta da cidade, tomava o meu lugar entre os líderes. Os jovens abriam caminho ao meu ver e até os idosos punham-se em pé. A autoridade se calava e colocava a mão sobre a boca. Os mais altos oficiais da cidade faziam um silêncio e refreavam a língua em sinal de respeito. Todos os que me ouviram me elogiavam. Todos os que viam falavam bem de mim, pois eu auxiliava os pobres que pediam ajuda e os órfãos que precisavam de socorro. Os que estavam à beira da morte me abençoavam e eu trazia alegria ao coração das viúvas. Era honesto em tudo o que eu fazia. A retidão me cobria como um manto. E olha só o que ele fala aqui. Servia de olhos para os cegos e de pés para os aleijados. Era pai para os pobres e defendia a causa dos estrangeiros. Quebrava as mandíbulas dos ímpios e os seus dentes resgatavam as vítimas. Por certo morrerei, rodeado pela minha família. Ele pensava assim, né? Pensava depois de uma longa e boa vida. Pois eu, como árvore cujas raízes chegavam até a água, cujos ramos são refrescados pelo orvalho, recebo sempre novas honras e a minha força vive renovada. Todos escutavam os meus conselhos e ficavam em silêncio e esperavam quando eu falava. E depois que eu falava, nada tinha-se a acrescentar. Pois o que eu dizia os satisfaziam, esperavam minhas palavras como quem espera a chuva. Bebiam-na como chuva de primavera. Quando estavam desanimados, eu sorria para eles. Valorizavam o meu olhar de aprovação. Como um líder, eu dizia o que de fazer. E vivia como rei entre as tropas e consolava aqueles que choravam. E aí Jó fala sobre o seu tempo agora de angústia.
Agora, porém, os mais jovens zombam de mim. Rapazes cujos pais não são dignos de correr com os meus cães pastores, de quem me serve a força deles? Seu vigor já desapareceu, enfraquecidos pela pobreza e pela fome, roem a terra seca em regiões sombrias e desoladas. Colhem erva silvestre entre os arbustos e come raízes e giestas. São expulsos aos gritos da companhia das pessoas, como se eu fosse ladrão. Agora moram em desfiladeiros redondos de caverna e entre as rochas, uivam como animais no meio do arbusto e se juntam debaixo de desfiladeiros. São gentes insensatas, sem nome, sem valor, expulsos da terra. Agora divertem-se todos eles às minhas custas. Sou alvo de piadas, canções vulgares, desprezam-me e ficam longe de mim. Só se aproxima para cuspir no meu rosto. Pois Deus cortou a corda do meu arco. Já que ele me humilhou, eles não se refreiam mais. Essa gente desprezível se opõe a mim abertamente. Lançam-me de um lado para o outro e planejam a minha desgraça. Bloqueiam o meu caminho, fazem de tudo para me destruir. Sabe o que eu tenho? Quem me ajude? Sabem que não tenho quem me ajude e atacam-me de todos os lados. Quando estou caído, lançam-se sobre mim. Vivo atemorizado. O vento carrega a minha honra, a minha prosperidade passou como uma nuvem. Agora a minha vida se esvai. A aflição me persegue durante o dia e à noite corrói os meus ossos. A dor que me atormenta não descansa. A mão forte de Deus agarra a minha roupa e pega-me pela gola da minha túnica. Lança-me na lama, não passo de um pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, e não me responde. Fico de pé diante de ti, mas não me dás atenção. Acaso eu não chorava pelos aflitos, não me angustiava pelos pobres? Esperava bem, mas em seu lugar veio o mal. Aguardava a luz, mas em seu lugar veio escuridão. Meu coração está agitado e não sossega. Dias de aflição me atormenta. Ando nas sombras sem luz do sol. Levanto-me na praça pública e clamo por socorro. Contudo, sou considerado irmão de chacais e companheiro das corujas. Minha pele escureceu. Meus ossos ardem de febre, minha harpa toca canções fúnebres e a minha flauta acompanha os que choram. E aí o 31, Jó vai defender a sua inocência pela última vez. Eu fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar com cobiça para nenhuma jovem, pois o que Deus lá de cima escolheu para nós. Qual é a nossa herança? O Todo-Poderoso que está no alto. Não é a calamidade para os perversos e a desgraça para aqueles que praticam o mal? Pois bem, afinal, ele não vê tudo o que faço e cada passo que dou? Se a minha conduta foi falsa e se eu procurei enganar alguém, que Deus me pese numa balança justa, pois conhecerá a minha integridade. Se me desviei do seu caminho, se o meu coração cobiçou o que os olhos viram, ou se sou culpado de algum outro pecado, que outros comam o que semeei, que as minhas plantações sejam arrancadas pela raiz. Se o meu coração for seduzido por uma mulher, ou que cobice a esposa do próximo, que a minha esposa se torne serva de outro homem, que outros durmam com ela, pois a cobiça é o pecado vergonhoso, um crime que merece castigo. É fogo de tudo que consome, levado e destruído, capaz de destruir tudo o que tenho. Se fui injusto com os meus servos, as minhas servas, quando me apresentavam suas queixas, que farei quando Deus me confrontar?
Que direi quando ele me chamar para prestar conta? Pois o meu Deus que me criou também criou os meus servos. Formou-me no ventre materno, tanto eles como eu. Acaso me recusei a ajudar os pobres ou acabei com a esperança de uma viúva? Fui mesquinho com o meu alimento e me recusei a compartilhar com os órfãos? Não, desde a juventude tenho cuidado dos órfãos como um pai. E toda a vida tenho ajudado as viúvas. Sempre que vi alguém passar frio por falta de roupa, o pobre que não tinha o que vestir, acaso eles não me abençoavam por eu lhe prover roupa de lã para aquecê-los? Se levantei a mão contra um órfão, certo de que os juízes tomariam o meu partido. Olha só, que o meu ombro seja deslocado e o meu braço arrancado da articulação. Seria melhor que eu enfrentar o castigo de Deus, pois a majestade de Deus é contra mim. Que esperança resta? Acaso confiei no dinheiro ou me senti seguro por causa do meu ouro? Acaso me vangloriei da minha riqueza e de tudo que possui? E ele vai questionando, item por item, né? Se o fiz, eu devo ser castigado pelos juízes, pois significa que neguei a Deus que está lá no alto. Alguma vez alegrei-me com a desgraça do meu inimigo ou exultei porque lhe aconteceu algum mal? Não, jamais cometi pecado de amaldiçoar alguém ou de pedir a morte por vingança. Meus servos nunca disseram: ele deixa os outros passar fome. Nunca deixei estrangeiro dormir na rua. Minha porta sempre esteve aberta para todos. Acaso procurei encobrir os meus pecados como alguns fazem? Ou esconder a culpa do meu coração? Mantive-me calado e não saí de casa por medo da multidão ou do desprezo do povo? Se ao menos alguém me ouvisse, veja aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário registre a sua denúncia por escrito e eu enfrentaria a acusação de peito aberto, pois a usaria como coroa. Pois eu diria a Deus exatamente o que eu tenho feito. Compareceria diante dele como um príncipe. E se a terra protestar contra mim, se todos os seus sucos clamarem, se roubei suas colheitas ou se matei os seus donos, que cresça espinhos no lugar de trigo e a erva danina em lugar de cevada. Assim terminaram as palavras de Jó. E amanhã nós vemos a fala de Eliú, que ainda não tinha se manifestado, né? Então, os três já haviam, só restava agora Eliú falar. E ele vai falar. Amanhã nós compartilharemos isso. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, pedindo que o Senhor nos ajude na nossa jornada, na nossa caminhada. Queremos sim, Senhor, temer a Ti. E queremos que o Senhor, sim, nos oriente em todas as coisas. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar esse vídeo e se inscreva. Tem muita gente que assiste aqui o vídeo no canal, mas não é inscrito. Então eu quero pedir para você se inscrever e convidar os outros, as pessoas que estão ao seu redor, a se inscrever também no canal. Isso ajuda muito. Quando o canal recebe novas inscrições, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo que vale a pena ser impulsionado para outras pessoas. E assim a palavra de Deus é pregada. Deus te abençoe.